O Renato estava instruindo aqui que a gente poderia fazer um debate curtinho de algumas perguntas e depois que a gente atrasaria 15 minutos na parte da tarde, voltando impreterivelmente, nas palavras dele, às 15 para as 2. Né? Então, se alguém tiver alguma pergunta... Tem uma, eu também tenho uma, já que eu estou com o microfone, eu vou até aproveitar. Se puder vir aqui na frente... não, tem, ele pode levar aqui. Mas a minha seria para o André, uma coisa que, na hora que você falou aí do acesso à informação, tem um conceito novo aí, que é o do direito à informação também, né? Quer dizer, não só de você acessar a informação, como você produzir informação e fazer chegar a sua versão das coisas na sociedade, fazer repercutir a sua verdade. Né? Vou tentar ser breve na pergunta, mas eu tenho que fazer uma introdução breve. Tem algumas décadas que eu milito na área ambiental. Em 96 ou 97, eu fiz aqui na UFMG um curso com o Messier Vaillancourt, que foi da equipe da Großbrundtland. E, nesse curso, um dos dias do curso, ele abordou a questão da importância da análise de sustentabilidade. De lá para cá, eu tenho tentado falar sobre isso nos conselhos onde eu participo. E minha pergunta era mais uma provocação, mas, infelizmente, o representante do Estado aqui e o representante do IBRAM já se foram. Mas fica a pergunta como uma provocação para o UFMG. Por que nós nos recusamos sistematicamente a analisar a sustentabilidade dos empreendimentos que nos são propostos? Analisar a sustentabilidade do ponto de vista da economia pública, da sociedade, quer dizer, suas perdas potenciais em bens materiais e imateriais, e ambientais. Isso é um problema terrível. Se a gente for olhar para a mineração como ela é feita hoje, tá? Ela só nos vai legar prejuízos, somente prejuízos. Ela hoje representa pouco menos de 2% do PIB. Olha, eu estou falando da forma como ela é feita hoje, que se insiste para que continue a ser dessa forma. Olha o prejuízo do ponto de vista de economia pública que a mineração tem nos dado, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Isso está ocorrendo porque não se analisa a sustentabilidade. O problema vai lá no fundo. Quando a gente bate nos conselhos, hoje, Conselho de Política Ambiental do Estado, tá? Os votos já chegam ali prontos. Não existe nenhuma possibilidade da sociedade ou da defesa do meio ambiente, ter vitória, ou conseguir minimizar esses danos potenciais a partir desses conselhos. Teoricamente, nenhum empreendimento que tenha um potencial alto de dano à economia pública, ao social ou ambiental, poderia ser aprovado se ele não me apresentasse risco zero. E hoje nós temos aqui 300 e poucas barragens penduradas sobre as nossas cabeças e o pessoal não sabe sequer como descaracterizar ou descomissionar uma barragem dessas. Era isso. É uma provocação. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer à professora Virgínia Siminelli por ter me convidado para participar desse evento. A professora Virgínia Siminelli é uma das cientistas que orgulham nesta casa, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor também Francisco Barbosa, que são parceiros de longa data, e na pessoa do querido professor André Freitas, que é parceiro da Faculdade da UFMG, quero cumprimentar as autoridades presentes. E eu estava aqui conversando com a professora Virgínia, ela pediu para poder eu anunciar um projeto, não é uma pergunta, é só realmente um comunicado. E nós instituímos aqui no Estado a comissão que eu chamei muito carinhosamente de Bento Vive, que é a comissão que está responsável hoje pela instalação de um memorial sobre o acidente, né, o desastre de Mariana, na região de Bento Rodrigues.
Então, nós já saímos em campo, essa comissão já está trabalhando tem um tempo, e o prefeito de Mariana, por decreto, instituiu a comissão, me nomeou presidente da comissão. Na verdade, eu fui convidada para presidir essa comissão como acadêmica, como professora da Faculdade de Direito da UFMG. O professor André já tem conhecimento desse projeto. Muito mais pela minha pesquisa na área de hermenêutica filosófica. Eu tenho pós-doutorado em hermenêutica filosófica e em estudos de memória na Alemanha, e por isso que eu fui convidada para presidir, porque eles queriam um perfil realmente isento e de pesquisador para poder conduzir os trabalhos. Mas é uma comissão multifacetada, integrada por várias autoridades e pesquisadores, e nós estamos sentindo falta de integrantes, inclusive de áreas como a geologia, que a professora Virgínia já é convidada originariamente, né, para esse projeto, o professor Francisco também, mas nós precisamos de engajamento de um maior número de perfis, não só da geologia, mas da química, da biologia, enfim, de várias áreas, porque realmente talvez seja uma das maiores empreitadas, né, no Estado nos últimos anos. Nós não temos ainda a definição da natureza, inclusive jurídica, do memorial, André, por isso que eu mesma redigi o decreto, eu coloquei lá empreendimento de preservação de memória. Então, quanto à natureza, a finalidade e a funcionalidade do projeto, nós não temos uma definição ainda acabada. Temos um dossiê do pessoal da arquitetura, que foi conduzido pelo professor Castriota, mas ainda tem muito que se fazer, sob o ponto de vista da execuibilidade do projeto, até porque a lama, né, que se acumulou e o espaço que lá está, que nós fomos lá fazer várias visitas de campo, é tóxica. Então, é muito difícil a gente conseguir montar um projeto que seria, inicialmente, não um memorial, seria um museu de território, que tenha funcionalidade, que a comunidade esteja engajada para poder fazer funcionar esse projeto, inclusive contando com a presença da artista plástica Yara Tupinambá, que é uma parceira nossa também dos projetos do Estado, que nós instituímos um guarda-chuvas, que são alguns guarda-chuvas, na verdade, de extensão, unindo ao UFMG, ao Estado de Minas Gerais, em 2015, sob a batuta da professora Virgínia, do professor Francisco e também da professora Benigna, que era, então, nossa pró-reitora de extensão. Então, desse núcleo, o NUDEM, Núcleo de Diálogos pelo Estado, é que várias ações foram se configurando, inclusive esse diálogo com Mariana. Então, agora, nós estamos no estado da arte do projeto, liderando essa comissão para a instalação do memorial, e eu espero que vocês possam se engajar conosco. Quem quiser tiver interesse em participar, meu e-mail é mariabrochado@gmail.com, meu nome, Maria, com H no final, brochado@gmail.com, e o número do decreto que instituiu a comissão em setembro é o decreto 9838, de 4 de setembro de 2019. Decreto 9848. Então, quem quiser se unir a nós nesse desafiador projeto, deixo aqui o convite com muito carinho. Muito obrigada, professora Virgínia e professor Francisco. Boa tarde. Meus parabéns pelo evento. Júlio, muito obrigado pela fala. Vai muito na linha do que eu acho que a gente está precisando. Hoje a gente não é capaz de tomar uma decisão técnica se a gente deve ou não minerar uma área, porque a gente não tem dados quantificados de todos os passivos ambientais vão ser gerados e todos os serviços ecossistêmicos que a gente perde, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente preocupa muito com o pós-desastre, né? Rompeu a barragem, ou temos a barragem. Mas a atividade de mineração em si, ela gera um impacto eterno nas nossas infraestrutura hídrica. Quando a gente minera uma montanha, a gente está tirando ali um aquífero, uma caixa d'água que nunca mais vai estar lá. Então, minha pergunta é como inserir uma perda tão drástica num território que já está ficando cada vez mais desprovido de água para a população, como seria isso nas análises de tomar decisão? Será que, por exemplo, se a gente levar em conta toda a água do Gandarela, o empreendimento Apolo, ele é viável economicamente? Em quanto tempo que a gente tem que quantificar essa água? Porque a gente vai perder um pedaço para sempre. Então, a gente tem ali uma recarga hídrica que a gente poderia julgar na conta o quê? 100 anos? 1000 anos? 10 mil anos? Qual que seria a metodologia de fazer isso? Então, acho que a gente tem que pensar em formas de realmente buscarmos uma sustentabilidade territorial. Obrigado. Eu vou tentar. Bom dia, meu nome é Kleber, eu sou de Catas Altas. Eu não estou no nível de vocês, acadêmico, nada disso. Eu vi sobre esse fórum anteontem, e estaria aqui hoje em Belo Horizonte, eu vou lá ver.
Catas Altas está vivendo uma situação lá, e eu estou vivendo lá dentro, eu sou de lá, tem uma pousada lá e estou no pé da montanha, do ladinho da mineradora. Tenho conversado com eles e tal, mas eu vou lá para ver como é que a coisa está funcionando, como que as pessoas estão falando de sustentabilidade, essa coisa toda, e cheguei aqui, tá? Então, eu vou falar para vocês o que eu estou fazendo, eu já falei, está aqui. E o que eu tenho acompanhado, eu faço parte lá do CODEMA, eu sou engenheiro civil, 20 anos de formado, trabalhei na Vale e tal, mas, academicamente, bem baixinho, tá? Aí, o seguinte, eu tenho acompanhado, faço parte do CODEMA, entrei para o Contur, porque saí da engenharia e fui para o setor de turismo, então tem que acompanhar isso tudo. E vendo a mineração ali perto de mim, eu tinha que acompanhar, e assim eu faço. E eu tenho percebido essa junção que você falou, das coisas, o meio, né, tem um lado de cá, um lado de lá, e aqui no meio está ficando, de fato, parado. A informação não chega, ela chega atrasada, ela chega torta. A prefeitura não tem os conselhos. O Conselho de Patrimônio Histórico aprovou a mineração lá do lado, mas os caras estão fazendo detonação com o diâmetro de 8 polegadas e a coisa está lá. E, assim, quem do Conselho de Patrimônio aprovou isso? Conhece do assunto? Não. Quem defendeu e ajudou os caras a fazerem? Foi a empresa. Então, como é que faz isso? A sua fala, como é que faz isso? O CODEMA aprovou em 2014 a mineração lá. De 2014 para cá, a mineração, a legislação mudou. Estou perguntando lá dentro do CODEMA, e aí, ela pode continuar com essa aprovação dada em 2014? Como é que faz para reverter, ou temos que reverter? Qual que é a nossa responsabilidade dentro do CODEMA com isso tudo? O que é que a gente faz? Podemos deixar tocar, então, e vamos embora? Eu fico olhando, o Estado vai receber uma aprovação do CODEMA, uma aprovação do COMPAC, e o prefeito vai dar a sua anuência. O Estado, então, vai entender, agora até uma pergunta, o Estado vai entender que o município já viu tudo e está tudo certo, e pode tocar para frente? É assim que é? Como é que isso funciona? Essas informações não chegam lá no povo, lá embaixo. Eu questiono, eu tenho levantado isso, mas eu sou eu faço parte do CODEMA, do Contur, eu acompanho o COMPAC, e não tem ninguém perguntando isso lá, não. Eu tenho colocado essas questões, e não tem ninguém, o prefeito não questiona. Então, como é que resolve essa questão da sustentabilidade? O Catas Altas precisa da mineração, tem que ter, porque não temos outra fonte de renda. Talvez uma proposta, como fazer isso? Porque a questão é como tirar dinheiro do processo minerário para conseguir essa sustentabilidade. Uma pessoa que estava falando para mim que é possível dar dinheiro, tem dinheiro para tudo, e indo na linha da CEFEM e dos impostos, aí o prefeito faria. E aí eu coloquei para ele, olha, mas está vindo uma poeira, está vindo sonoridade e contaminação de água, que é no processo minerário que vai se resolver. Então, você vai tirar dinheiro da CEFEM para resolver o problema do processo minerário? Como é que seria isso? Uma coisa é julgar o que é que o prefeito, o que os governadores e o povo faz na política com o dinheiro que recebem, e outra coisa é quanto que a mineradora gasta para resolver os problemas. Porque lá nós temos problemas, ela vai minerar e vai chegar lá na FEAM, na SUPRAM e tudo mais, um processo minerário que fazem a 12 quilômetros de nós. Agora vão fazer a 1 quilômetro de nós, e eles precisam gastar mais dinheiro. Como é que provoca os caras e faz com que eles gastem mais dinheiro à medida que eles estão ali do nosso lado? Porque esse é o problema. Muito obrigado. E estamos na luta. Obrigado, gente. Então, vamos passar a ver se as pessoas querem comentar alguma coisa. Só a respeito da sua pergunta, só uma coisa que passou pela minha cabeça aqui. Agora tem uma plataforma financiada com recursos do Ministério Público que chama Leia,
LEI.A, sabe? E a proposta deles é digerir e passar para as pessoas questões desse tipo que você está levantando, né? Sobre meio ambiente, mineração, etc. Às vezes valeria a pena olhar, quer dizer, não vai resolver, não, mas pode ser uma ferramenta aí, né? Algum comentário, gente? Só um comentário assim, a respeito dessa questão que o professor Estevão ele coloca, eu acho que assim, acaba contemplando as outras questões também, que é do direito à informação livre, esclarecido e tal. O que a gente vê assim, é que, mais uma vez, né, você colocou, quando falava, né, do trabalho, do relatório que foi produzido, eu acho que é fundamental trabalharmos mais com a produção de conhecimento e de informação. Conhecimento e informação qualificada para todas as pessoas. Isso significa que não dá, por exemplo, para pegar assim, a comunidade de uma maneira geral. Vou falar da realidade, por exemplo, em Conceição do Mato Dentro, onde nós, por exemplo, o processo lá de licenciamento, né, da etapa 3, por exemplo, do empreendimento Minas Rio, lá da Anglo-América, o EIA-RIMA eram 3.500 páginas, muito técnicas, entendeu? E muito difíceis. Então, assim, nós, digamos assim, de uma maneira geral, da academia, temos dificuldade, né, porque são conhecimentos muito específicos, né? Então, quem é da engenharia não entende determinadas coisas, quem é do direito não entende outras, quem é da biologia e tal, e a população, de uma maneira geral, não entende nada. Né? E quando a população lá em Conceição do Mato Dentro, eles foram até a juíza e pediram que o adiamento da audiência pública fosse realizado, porque a população não tinha nenhuma ideia de como seria afetada por aquele empreendimento, o que a empresa fez foi o seguinte: uma vez que a juíza cancelou a audiência pública, porque também a audiência pública se tornou sinônimo de uma série de coisas no nosso país, né, como se fazer audiência pública fosse garantia para uma série de coisas. Mas, assim, quando a audiência pública ela foi cancelada, sabe o que a Anglo-América ela fez? Ela pegou o nome das 5 pessoas que assinaram a ação popular solicitando o adiamento da reunião, da audiência, para que a população tivesse conhecimento, amplo conhecimento do projeto. Ela pegou o nome dessas 5 pessoas e colocou nos jornais no dia seguinte, dizendo: se formos embora, a culpa é dessas pessoas. E aí, sabe o que nós tivemos que fazer? Acionar o programa de proteção aos defensores de direitos humanos, porque, nesse mesmo dia, essas 5 pessoas passaram a ser ameaçadas de morte. Entendeu? Então, vejam bem, o conhecimento, ele é, de fato, nós precisamos, sabe, divulgar mais o conhecimento técnico, mas para, mais uma vez, todas as existências, ou para um espectro de existências muito maior do que simplesmente o nosso. Porque, muitas vezes, nós produzimos conhecimento técnico para técnicos, para especialistas e não para a população de uma maneira geral. Né? Então, assim, o conhecimento é muito chave nesse processo todo. É muito chave. Quando aconteceu o rompimento da barragem em Brumadinho, isso, para a gente, era muito significativo, entendeu? Então, assim, nós chegamos inúmeras vezes ao poder público dizendo nós gostaríamos de ter tal informação, sabe, professor Estevão? E aí, o que ouvimos, e ainda hoje ouvimos do poder público em Brumadinho, isso só a Vale tem informação. Não, isso só a Vale. E nós já pedimos, professor, mas ela ainda não nos forneceu. Entendeu? Então, de fato, digamos assim, para atingirmos essas ODSs, eu não tenho nenhuma dúvida que o foco no direito à informação é, digamos assim, uma das
prioridades fundamentais, mas uma informação que seja qualificada e que, de fato, seja acessível para as pessoas. Se não for no formato de texto, no formato, por exemplo, de mapas, infográficos, entendeu? Assim, que as pessoas melhor compreendam aquilo que vai afetar a vida delas. Né? Nós entrevistamos, assim, eu tive com muitos funcionários da Vale, lá em Brumadinho, e que diziam, eu não tinha ideia, mas funcionários assim que diziam, eu não tinha ideia da extensão e o que era essa barragem. E trabalhava lá. Então, assim, não era um engenheiro e tal, mas era um cara que trabalhava na Vale. Posso fazer um comentário? Catazaltas, a sua pergunta, para mim, é a pergunta do fórum. A primeira, é a 0001, quando você diz o seguinte, como é que isso funciona? Todas essas informações, conhecimento que o professor está nos dizendo, deve ser disponibilizada, acessibilidade, etc., do ponto de vista da geologia, das informações sobre os impactos, etc. Você está fazendo uma pergunta anterior e que é muito preciosa e que talvez nem a academia tenha se debruçado seriamente sobre ela. Como é que isso funciona? É todo o coração do modelo de governança territorial e de governabilidade. Então, quando você toca, por exemplo, na questão do CEFEM, como é que funciona o CEFEM? Se todos nós, cidadãos de Minas Gerais e as das cidades mineradoras, soubessem como funciona o CEFEM, o custo que é para arrancar aquele percentual, a dificuldade que foi para passar da receita bruta para a receita líquida, e como que os prefeitos seguem essa lógica perversa de que o CEFEM, então, deve funcionar para minimizar os impactos da mineração, ele está corretíssimo. Não, isso tem que estar no projeto. O CEFEM, na sua origem, era para preparar a cidade para um futuro não minerador, mas ele é tão pequeno, e, olha, se ele fosse para minimizar os efeitos da mineração, ainda estaríamos num mundo melhor, mas ele vai para outras coisas, ele vai para custeio, ele vai para o sufoco que toda a prefeitura tem. E aí, como é que você chama, Catazaltas? Hã? Kleber. Aí, a pergunta anterior, como que funciona, se você está tocando na questão do financiamento, é a Lei Candir, que é o maior absurdo que nós estamos vivendo hoje, brigando com a União para um ressarcimento de 135 bilhões de reais, que não vai ocorrer, quando, na verdade, os exportadores de commodities, e minério especificamente, não deveriam estar isentos de tributação. A Lei Candir, aí, fazer o meu comercialzinho, hein? Eu tenho um artigo que foi publicado no Estado de Minas, no Tempo e no Diário do Comércio, eu dizendo, ela passou da hora de ser revogada. Do ponto de vista econômico, ela não justifica mais. Nós não vamos aumentar 1 tonelada de minério porque os mineradores não estão pagando mais o ICMS. Então, ela devia ser revogada. Então, todo o modelo de financiamento vai na sua pergunta. Como é que funciona? E isso eu acho que merece um seminário, merece um fórum, porque se nós não entendermos como que funciona, não vai mudar. Né? Aí, depois, eu acho que vem casado com o que o nosso colega, o professor, está dizendo. Temos que disponibilizar informações técnicas mais precisas, etc. Mas o modelo de governança, ele não está claro para ninguém, né? Porque interessa. Então, e nessa nossa ignorância é que a coisa perpetua, porque senão não entendemos. Olha, eu vou te dizer que todo o meu trabalho na Fundação João Pinheiro, os meus melhores interlocutores nessa sua pergunta, como é que funciona, tem sido a imprensa. Os jornalistas, quando são bons, eles vão a João Pinheiro e eles vão com essa sua pergunta. Professor, nós viemos aqui para entender como que funcionou esse projeto, que teve a autorização para aumentar a sua altimetria e estourou. Aí a pergunta é, como que isso aconteceu? Como é que funciona? Então, eu quero deixar aqui um reconhecimento, e a sua liderança nessa pergunta, ela tem que continuar, tem que saber como que funciona, como é que esse modelo de governança está atuando ou não está atuando. Obrigado.